nós vamos falar para o marido, assim, abrindo a visão do marido, para ele entender o que está escrito aqui. Nós não vamos falar no sentido para a esposa entender, mas nós queremos que o homem entenda. E a Elaine vai dar um título aqui para as mulheres, para que as mulheres entendam também, né? E aí a mãe... Trazer a clareza das coisas para que cada um entenda o seu papel e a sua posição. Então, o primeiro ponto que eu anotei aqui, que a gente já falou algumas coisas, mas o marido, ele é protetor, proteção tranquilizadora. O marido, ele precisa passar isso para a esposa, né? E ele é o homem da casa e ele guarda e protege todos ali, né? Tranquiliza o lar. No momento de uma luta, no momento de um desemprego, no momento de uma situação difícil, o marido ele tem que ter esse punho de chegar e falar, não, vamos tomar essa decisão, vamos fazer assim. Então, eu queria que o papai explanasse aí esse assunto da proteção do homem sobre o lar. Deixa eu falar uma coisa tremenda para você. Existe uma natureza na mulher, existe uma natureza no homem. Quem colocou essa natureza foi o Deus Criador. O Deus Criador colocou dentro de cada um de nós uma natureza específica para que o homem um dia fosse o homem da casa e a mulher fosse a mulher da casa. E isso é muito importante quando Deus diz assim que o marido vai ser o cabeça. Quando ele fala isso, ele coloca para ele algumas responsabilidades. Uma delas é guardar. Guardar significa proteger, cobrir, dar cobertura. E é verdade isso, no sentido psicológico da mulher. A mulher, por mais guerreira que ela seja, por mais ousada que ela seja, por mais que ela seja uma feminista, na alma dela, ela necessita da proteção do seu marido. E quando não há essa proteção, a mulher fica totalmente perdida porque não faz parte da natureza dela. Não foi isso que Deus colocou. Deus colocou a natureza da mulher para ficar debaixo da segurança do marido. Por isso que quando o marido não assume a sua posição de marido, de cabeça, daquele que dá direção, daquele que busca direção, a mulher e os filhos ficam todos inseguros. E o lar acaba, então a mulher acaba tendo que passar por cima do marido para tomar decisões e não é gostoso para ela, é um peso para ela. A mulher se sente debaixo de um jugo quando ela tem que tomar decisões se o marido não toma as decisões como cabeça do lar. Então é importante os maridos entender que as esposas, os filhos necessitam da nossa proteção. E a nossa proteção não vem de livros, não vem de ensino, vem daquele que nos criou. Eu sempre digo assim, Valdir, um homem que não tem Deus, ele não tem direção. Ele não sabe onde levar a família. Ele não sabe guardar a família, não sabe proteger a família. Porque quem dá a direção é Deus para ele, que é o cabeça dele. E ele, por ser o cabeça da mulher, não sai da cabecinha dele. Ele recebe de Deus e ele passa para a família. E aí realmente há um acordo poderoso. É isso que eu entendo. Glória a Deus, né? E a Elaine tem a posição da mulher aí. Né? E aí, nesse mesmo ponto, da esposa é auxiliadora, né? Auxiliadora. Ela ocupa o papel de auxiliadora. Então, a mamãe pode falar um pouco, explorar aí dentro de auxiliadora, né? Sim, posso sim. É algo que eu gosto muito, que eu aprendi na raça, como se diz, né? Porque primeiro que o Senhor me deu assim como que uma visão, uma ilustração quando eu comecei a falar para mulheres e que a nossa posição de ser ajudadora é como uma cerca que guarda. Aí depende, tem uma cerca simples que guarda um sítio simples, tem uma cerca mais suntuosa, mais alta, com mais segurança, para residências que são nobres, caras, para guardar de qualquer ladrão, assaltante e tal. E tem outras que deixam de ser cercas e são verdadeiros muros
balaústres fortes, como de concreto, porque o que tem ali é a casa da família, é a família que vai ser guardada. Então, o entendimento é grande de que essa questão de circundar, de ser auxiliador, aliás, o significado de ser auxiliadora idônea, como diz a palavra, significa circundar. Circundar para guardar, não é? E aí eu tenho até dito a mulheres, bom, aí nós é que escolhemos que tipo de cerquinha nós queremos ser. Se queremos ser aquelas cerquinhas simples, que qualquer animal de fora vem e estraga nossas plantações, ou salteadores, ladrões e tal, ou queremos ser aquela que se torna um muro, um balaústre, como disse, talvez essa palavra não é tão usada hoje, mas é uma palavra até antiga, significa um muro suntuoso, que quando alguém está chegando, fala assim, meu Deus, deve ser uma senhora casa, olha o muro dessa casa. Olha a proteção. Exatamente, dependendo do nível da nossa posição de intercessão. Isso, esse é o ponto, intercessão. Não só pelo nosso marido, mas pela nossa casa. Tudo que diz respeito a uma família, não é? Especialmente agora que nós estamos vivendo essa pandemia, nós estamos todos em casa, todos iguais. Desde a mais simples casa até a mais suntuoso apartamento, palacete, casas que estão em condomínio, mas é um momento que é necessário muita intercessão pela família, para que emocionalmente fiquemos equilibrados, para que o marido, como cabeça, ele tenha uma direção agora do Senhor, não é? Porque Deus deu aos homens a condição de governo, mas Deus dá a nós essa condição de intercessora. Quando nós intercedemos, quando nós oramos pelo nosso marido, ele recebe a unção de governo, ele recebe direção direto do Senhor. E assim, a intercessão da esposa na casa é muito importante, né? Logicamente, nós não vamos ler aqui todo, mas eu creio que é bem conhecido o capítulo 31 de Provérbios, que fala da mulher virtuosa, do valor, mas diz que ela cedo vai buscar lã e linho para sua família, para cobrir contra o frio. Isto significa orar, né? Aí depende qual é a fila de oração que a gente quer pegar. Se nós pegarmos a fila da madrugada, vão ser menos pessoas orando. Verdade. E quando a gente ora de madrugada, coisas tremendas acontecem, né? Não significa que todo mundo tem que orar de madrugada e tal. Não, mas tem algumas experiências dessa que é tremendo. E a intercessão vai nos ajudando. Enquanto nós oramos, intercedemos, cobrimos nosso marido, nossa casa, nossos filhos e tudo quanto ele tem nos dado, ministério, não é? Nós vamos entrando da nossa posição de submissão. É muito lindo, porque o próprio Deus nos coloca, mas ele vem e nos capacita, nos ensina, né? Então, eu quero compartilhar isso com as mulheres, que se levantem intercessoras, que sejam realmente aqueles muros protetores, sabe? O quanto você quer orar, quais são os horários que você quer orar, que período de jejum você vai fazer como intercessora, primeiramente, da sua casa. Exato. Porque muitas querem ter ali o título de, até querem um crachá de intercessora, pastor, lá na igreja, né? Então, mas pela situação do lar, por ela, pelo marido, pelos filhos, pela situação financeira, emocional, ela não é intercessora. Então, nós estaríamos aí invertendo a nossa posição, né?
Mas é muito importante isso que você Deixa eu só falou. falar uma coisinha para quebrar o gelo aqui desse assunto, né? Da intercessão. Por que é importante a intercessão da mulher? Já foi provado, já está provado cientificamente que a mulher fala mais que os homens. Isso é uma grande realidade, né? Algumas estatísticas que parece que chegam perto de 10 mil palavras por dia as mulheres, enquanto os homens falam 3 mil palavras por dia. Então, ao invés de pegar essas 10 mil palavras e ficar falando coisas que não deve, começa a usar essas 10 mil palavras como intercessor. Vai orar. E vai orar, e vai gastar todas as 10 mil palavras diante de Deus. E aí, para quebrar o gelo, né, Jesus conta a história da mulher importuna. Sim. Né? Tá nos evangelhos, aquela mulher que o juiz diz assim, eu vou atender essa mulher porque senão não vai me dar mais sossego. Ela vai bater na minha porta de noite. Então, mulher, você vai incomodar tanto Deus que Deus vai falar, vou atender esse casal, vou acertar essa família, porque eu não aguento mais essa mulher me pedir toda hora. Então, gasta essas 10 mil palavras diante do Senhor. Olha aqui, agora eu vou te dar uma notícia, que essa mulher importuna morreu. Né? Ninguém tinha que ocupar o lugar dela, aí eu ocupei. Quando eu vou orar, eu falo, Senhor, sou eu, a Cleide. Olha, essa mulher importuna, hein? Aí funciona. Então, isso é uma das coisas que eu sempre costumo falar, né? Eu costumo dizer sempre isso, quando a gente ministrava o curso, e sempre em algum aconselhamento, às vezes até mesmo uma conversa informal, eu costumo falar isso, que quanto tempo a gente gasta, muitas vezes, reclamando ou murmurando daquela situação, né, daquela mudança que você quer ver no marido, ou até mesmo nos filhos, qualquer situação. Mas como nós estamos falando de família e de casamento, né, quanto tempo você gasta reclamando, né? Fala que não está reclamando, mas está, né? Murmurando. Perca esse tempo, ou melhor, ganhe esse tempo orando, falando para o Senhor, né? E essa questão do falar, é isso mesmo. Nós levantamos 3 horas todos os dias. Para orar já tem um bom tempo, né? Amém. E o Valdir continua trabalhando, né? Ele entra às 6 agora, né? Das 6 às 2, por conta do coronavírus aí, mudaram o horário dele para diminuir as pessoas lá. Então, ele vai esse horário. E a gente continua levantando às 3. E aí, ele volta a dormir. Depois de tempo, eu continuo lá, né? Porque eu sou insistente. Eu continuo lá. Não, vou continuar mais um pouco, porque eu não vou trabalhar amanhã. Então, eu vou continuar. Senhor, me ouve aí, que agora eu tô sozinha. A fila é menor. Eu sou uma fortuna também, viu? Bem fortuna. Glória a Deus, é isso mesmo. Então, o segundo passo aqui, o segundo tema aqui, é o marido ser o líder, né? O líder, ele sempre tem a direção, né? Como o apóstolo falou aí. O homem da casa, ele precisa direcionar aonde a casa está indo, né? Como a apóstola falou. O homem que não tem direção, né? Ele não consegue guiar ninguém, né? Como a palavra diz, que um cego pode guiar o cego, né? Se eles não vão achar lugar nenhum, porque não tem direção. Então, eu queria que o pai falasse alguma coisa sobre o homem ser o líder, né, da casa. E o terceiro ponto é ser provedor, que também está sobre o homem, né? A liderança, e ele provê essa liderança através de trazer provisão, né? Tem muitos homens hoje que deixam a mulher lá pagando o preço e ele fica de boa ali, né? Não se preocupe. Só um testemunho rápido aí. Eu lembro que quando eu casei com a Elaine, eu tinha, acho que 8ª série ainda, a Elaine pegava no meu pé, volta estudar, termina o segundo, faz curso técnico. Nem vi que eu estava. Para você melhorar, para você entrar numa empresa boa, né? E aí eu fui correr atrás, depois de casado, casei com 27 anos com ela, depois disso ainda eu fui fazer curso técnico, trabalhava o dia inteiro, ia direto para a escola, mas me formei e hoje eu estou numa empresa estabilizada, uma empresa boa, trabalhando, né?
devido a essa herança, devido a isso que ela sempre me impulsionou a fazer, para mudar as circunstâncias que eu tinha na minha vida lá atrás, né? Então, eu queria que o pai falasse sobre o homem líder e provedor. Então, veja bem, nós temos que dividir bem para não ter confusão, que essa é uma área de muita confusão. Uma coisa é ser provedor, ou seja, a responsabilidade, e a outra coisa é o trabalho, né? Lógico que, como provedor, o trabalho vai trazer o benefício que o homem precisa trabalhando. Mas não significa que a mulher não possa trabalhar. Não significa que a mulher também não possa desenvolver o profissionalismo dela. Tem muitas mulheres que ficam frustradas porque o marido assume essa coisa rigidamente, sem entender a palavra de Deus. Não, eu sou provedor e ninguém mais trabalha nessa casa. E tem muitas mulheres que se prepararam, estudaram, né, fizeram um curso e querem ser profissionais. A Cleide mesmo, ela se formou como professora. E no começo, na verdade, era um desejo dela ser professora. Eu tinha um bom emprego, não precisava do dinheiro dela, não precisava que ela trabalhasse. Mas ela foi trabalhar para que ela pudesse satisfazer a parte dela. Até o momento que nasceu a primeira filha, e aí a Cleide entendeu, sem eu falar nada, que ela precisaria cuidar da criança, e ela mesma decidiu parar o trabalho dela para cuidar em casa, porque agora a gente tinha uma filhinha para cuidar. Mas ela pôde realizar o desejo dela. Tem muita mulher frustrada, porque os maridos não entenderam que o provedor é a responsabilidade, mas a realização profissional, tanto da mulher como do homem, deve ser permitida para que a mulher possa também, se quiser, realizar seu desejo, trabalhar, desde que haja um acordo, desde que haja concordância e desde que isso não interfira no desenvolvimento da própria família. É o que nós pensamos do provedor, como responsabilidade. Falta 10 segundos aqui, vai cair, mas eu volto a chamar vocês aí, tá? Ah, tá bom. Ok. Amém. E hoje nós temos um encontro ainda, hein? Então. Vamos. Tá tudo gravado. Vamos correr, né? Então, dentro desse tema aí que o Valdir estava falando aí com o pai, né, de líder e provedor, aí nós entramos aí com a parte da mulher como administradora também, né? Dessa questão da sabedoria dela em saber administrar a questão do lar, não somente a questão das finanças, porque nós sabemos que muitas vezes a mulher ela tem mais esse feeling, né, para cuidar das finanças do que o homem, muitas vezes. Não que isso seja regra, né? Em alguns casos, né? Então, que a mamãe pudesse falar alguma coisa aí sobre essa questão de administradora, né? Com a sua visão sobre essa questão da mulher administradora. Ok. Como o papai está falando aqui, do meu lado, eu já ouvi ele falar várias vezes, o lar é como uma empresa, porque tem compra, tem venda, tem compromissos de serviços, tem prestação de serviços de pessoas que precisam nos prestar serviços. Então, realmente, é uma qualificação que nós temos que buscar diante do Senhor e aprender a sermos boas administradoras. O que é ser boa administradora? É fazer aquilo bem feito com excelência para ajudar o marido naquilo que talvez ele não tenha tanto tempo como nós. Às vezes até é diferente. A mulher tem menos tempo do que o marido. Mas, em geral, nessa condição de que o homem é o provedor, ele tem um trabalho e às vezes em geral, é um horário que ocupa ele de manhã, à tarde, quando volta à noite está cansado. E a mulher talvez tenha um tempo mais maleável, onde ela possa
fazer uma lista de supermercado que realmente precisa. Eu vou passar um modelinho, assim, um exemplo do que nós, com o tempo, fomos adquirindo de experiência e fazemos hoje. Papai, que fez no computador uma lista do supermercado, de tudo que uma casa precisa, principalmente a nossa, né? Que eu não vou colocar cerveja, vinho na minha casa se nós não temos o costume, né? Então, também não temos o costume de refrigerante. Então, você faz uma lista daquilo que é comum à família. E aí, o que ele faz? Ele me passa a lista, olha aí a nossa função de administradora. Ele faz a cópia, me passa e eu marco tudo que precisa, conversamos. Ele fala, nossa, já acabou isso? Eu falei, acabou. Você esqueceu que os netos vieram? Acabou logo. Os netos vêm e faz a rapa. Travou, acho que travou o Instagram. Eletricista, alguma coisa está precisando na nossa casa. O marido, queridas, ele não vai ver. Não adianta as mulheres falarem assim, mas como que você não viu? Essa torneira não para de pingar. Que a lâmpada da área da cozinha queimou e está difícil. Não, ele não vê. Quem vê somos nós. E nós vamos administrar essa necessidade, sabe? Vamos entrando num acordo. Então, fica uma coisa gostosa, que vai entrando como uma rotina da família, né? E quando vem os filhos, à medida que eles crescem, eles também vão fazer parte dessa administração da casa, né? Eles também podem enxergar coisas, eles vão falar, mamãe isso, mamãe olha o que está acontecendo. Coisas que eles podem realizar. A mamãe boa administradora vai repassar o serviço. Então você, Victor, que é maior, você pode fazer isso. A Gabriele já não dá para fazer isso. E nós vamos, então, repassando a ordem de serviço para cada um, dependendo da idade. Mas você ser uma boa administradora é muito importante. E manter a casa organizada. Isso aí. Manter a casa organizada, porque imagina o marido trabalha fora, sai de manhã, volta à noite, a casa está exatamente igual quando ele saiu, né? Cama desarrumada, louça para lavar, uma bagunça na casa, que não tem marido que aguente isso, né? É por isso que a Bíblia diz que quando a casa está bagunçada e a mulher está muito irada, o marido quer dormir no telhado, né? E tem um monte de marido procurando o telhado para dormir aí, porque a mulher não assume o papel de administração. Com certeza. Olha, eu tenho até um testemunho real que aconteceu. O casal chegou a separar-se porque ela tinha mordomia de não precisar trabalhar. Então, ele ia trabalhar. Ela não precisava, estava tudo numa boa. Ele ia trabalhar e ela estava na cama dormindo. Ele fazia um cafezinho, levava para ela, ela tomava o cafezinho e continuava dormindo. Às vezes, ele tinha trabalhava acho que com vendas, então, às vezes, ele vinha um pouquinho antes até do almoço. Chegava em casa, a mulher estava dormindo ainda. Quando não, tinha acabado de levantar para começar a pensar o que vai fazer de almoço. E esse casal, essas coisas foram muito repetidas. Ele vinha, ele ajudava para esse horário do almoço e fazia o almoço, almoçava, ele voltava a trabalhar. E, logicamente, a louça estava lá para lavar. Quando ele retornava à tarde, o que aconteceu? A louça estava novamente lá, mais copos ainda, mais xicarazinhas que ela tinha usado durante a tarde. Olha, foi uma situação... Foram anos. Foi muito complicado, Por quê? Nós, mulheres, temos o dom do romantismo, né? Até a maneira como você arruma a sua casa
você pode tornar a sua casa um ambiente romântico. Não só para que quando o marido chegue, ele fica feliz, mas quando a mulher que trabalha fora e volta, ela fala, ai, a minha casa, que delícia a minha casa, né? Sim. Por quê? Se ela assume esse papel de cuidado, de administrar a ordem, o romantismo, um ambiente gostoso, agradável, automaticamente ela vai passar isso para os filhos. Então, aquela mulher que trabalha, à medida que a criança cresce, ou ela teve alguma ajudante para estar ajudando a cuidar da criança, mas também ela administra como é que ela quer que esteja quando ela voltar. Agora, se a mulher é bagunçada na cabeça dela, nas emoções dela, Jesus de Nazaré vai encontrar gato com sapato. É isso mesmo. Então, e aí às vezes... exatamente, o filho procura a meia, fala, mas como? Não tá... mas a gaveta da meia tá assim, meu Jesus. Ninguém ensinou que precisava pôr par com par, no lado certo, no lugar certo. Não, então peraí, eu lembrei que eu usei tal tênis. Acho que está dentro do tênis a meia. Imagina o cheirinho a hora que pegar a meia. Não é? Então, é uma função da mulher manter essa ordem, o ambiente agradável, né? O ambiente romântico, porque a vida do casal, em todos os setores, começa logo de manhã, né? Começa logo de manhã, com o trato, com a conversa, com aquilo que nós mulheres já temos um programa, o que nós vamos fazer hoje de manhã, o que eu tenho para fazer. Nós também, mulheres, temos que ter um alvo, um objetivo para o nosso lar. Não que o marido não participe, ele participa, mas é diferente quando ele tem a função ainda de trabalhar fora, ou mesmo que seja uma função ministerial, e ele tem atendimentos e parte administrativa para cuidar na igreja, a mulher tem que assumir essa parte importante do lar. Amém? É isso aí. Glória a Deus. É todo um planejamento, né? Sim, sim. Ter um planejamento para o lar, né? É a gente já faz um cronograma. Olha, amanhã vou fazer isso, e distribuir que nem aqui. E aqui eu não tenho ajudante do lar. Meus ajudantes é Vitor, Guilherme e Gabriele. Olha aí, você tem 3, hein? Então aqui é sobrado. Então tem serviço. Vitor lava o banheiro desde os 7 anos de idade. Tá para lavar. Amém. Que bonitinho. Então, eu já divido tudo. Então, assim, é meio que general, né? Eles falam, a mãe é general. Mas é porque eu que dou as tarefas, né? Não é o pai dele. Eu dou as tarefas, hoje você vai fazer isso, você vai fazer isso, e você vai fazer isso. Para ninguém ficar em desvantagem, né? Eles falam, ser general, mas tem que ser agora? Tem que ser agora. A gente faz isso de manhã, e aí depois à tarde fica livre, principalmente agora em quarentena. Se não tiver uma administração muito boa, meu Deus, fica de perna pro ar, tudo, né? Se deixar levar um pouquinho depois. Então, é um parênteses, né? Que nós estamos vivendo essa quarentena. Exatamente. Então, a gente tem que também saber administrar, né? Agora tem que ser ainda mais assíduo isso, né? Porque senão se torna meio que descontrolado. Às vezes fala assim, mas a gente não vai sair. Às vezes eles falam isso, né? Por que tem que ter horário para levantar? Por que tem que ser agora? Por quê? Porque a vida tem que seguir dentro de casa normal, porque senão depois, até entrar no eixo de novo, então aí assim, batendo continência para mim, né? Tá bom, general. É verdade. Mas essa é a sabedoria que a mulher precisa ter na sua função como ajudadora do marido, de saber passar, porque a boa administradora não é aquela que faz tudo.
não é aquela que faz tudo, mas é aquela que sabe repartir as tarefas, né? Isso é muito importante que você tem feito, viu? Tá de parabéns. Então, eles não gostam muito não, mas eu falo que um dia eles vão me agradecer, né? Porque além deles, eles reclamam, principalmente os meninos, porque eles falam que são meninos, né? Eu falo, mas não tem problema, porque é menino. É importante. Tem seu marido. Fala assim, ó, a minha nora, né? Fala as minhas filhas, porque eu vou ter mais 2 filhas, né? Que são as noras. Falei, elas vão receber 2 joias, porque já sabem fazer tudo, até cozinhar. Então, amém. Glória a Deus. Então Amém. pode ficar tranquilos. Aí eles fazem umas caras. Mas um dia eles vão entender, né? Hoje eles não entendem, mas eles vão entender. Vai chegar a hora. Com certeza. Vai. A gente vai finalizar. O papo é muito bom, né? Mas o tempo passa muito rápido. A gente teria muitos outros assuntos e outras coisas para colocar aí, porque são muitos papéis, né? Até a gente conseguir caminhar esse povo, cada um na sua posição, para que não haja... Né? Mas eu queria deixar aqui um papel importante do homem, é ele ser exemplo do coração de Deus, né? É o homem ser exemplo, mostrar para a família que ele está ali para invocar o nome do Senhor, né? Ele mostrar Deus, mostrar que ele tem uma responsabilidade de invocar Deus na família, e, consequentemente, a mulher ela vai ser o reflexo do amor de Deus, né? Enquanto o homem ele expõe esse amor de Deus, e a mulher recebe o reflexo do amor de Deus. Né? Amém. Prontos a perdoar, né? A estar aberto ali a situação, né? De tudo aquilo que a gente falou, né? Então, é isso aí. Ser exemplo do coração de Deus e do reflexo de Deus, né? Verdade. Aí forma um belo par. Porque aí a gente vai amém. muita coisa, né? Glória muita a Deus. Amém, amém. Querem colocar mais alguma coisa? Nós vamos terminar, né? Bem, vamos terminar. Só queremos abençoar, né, os casais, abençoar Amém. a vida de vocês, a sua família, abençoar o seu ministério, aqueles que estão nos ouvindo, que conseguiram nos acompanhar, que recebam a bênção do Senhor, para que cada casamento, cada lar, seja cada vez mais edificados no fundamento que é Cristo Jesus, e que a gente possa ser exemplo, luz, para tantos casais desesperados, que não têm amor entre si, que estão pensando em separar, que possam, pela nossa experiência, pela experiência de vocês, pelo ensino, saber que é possível, há uma esperança, e se a grande esperança do nosso casamento é termos Jesus como Senhor do lar. Ele é o cabeça da casa, a Bíblia é a direção, é o rumo, é a bússola, e a oração é a concordância para que tudo dê certo. Então, isso que eu quero deixar para você e declarar o melhor de Deus para a vida de vocês. Amém. Gostaria de Também. falar, Quero falar. né? Para a gente invocar o nome do Senhor aí. Uma forma de agradecer ao Senhor também pela vida do apóstolo Olipete, né? Que correu tudo bem. Glória a E aí, Deus. você agradece a Deus. E agradece esse momento também que tivemos aqui. Amém, amém. O fato de todo mundo que esteve conosco aí, nos assistindo aí, né? Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar, sim. Eu queria dizer algo que eu percebi que o Valdir, pastor Valdir, que é pastor, é nosso filho, mas é pastor e pastor Elaine, uma bênção. Realmente essa preocupação com os homens, né? Porque quando nós colocamos a posição da mulher e de que ela realmente se torne uma intercessora, é tremendo para o casamento, né? Mas o homem também, quando ele entende a posição dele em Deus, é algo poderoso. A mulher vai se sentir mais segura, as suas emoções vão ser mais equilibradas, ela terá palavras sábias, e porque essa segurança é do cabeça, o seu marido. E
tenho uma irmã que é psicóloga e em certa ocasião eu ouvi isso dela e eu guardei e eu acho muito, muito importante. Ela disse assim, uma vez nós estávamos conversando, trocando figurinhas, né? E ela disse, o marido, o homem, o cabeça, seria muito importante, é muito importante quando ele entende que ele pode ser um profeta na sua casa. Ele quer ser rei, ele pode ser rei, mas ele precisa ser um profeta. Por quê? O profeta, ele ouve a Deus e aí ele fala. E se o marido, o homem da casa, tiver esse entendimento de buscar a Deus, ele vai ser aquele que traz Deus para a família. Porque quando a família olhar para ele, fica fácil entender que Deus ama, que Deus é bondoso, que Deus perdoa. Então, o homem, com a sua atitude, ele representa Deus. E ele é um profeta quando ele fala. Mas ele é rei quando ele sabe amar a esposa, amar os filhos, se doar. Então, ele ganha um trono na casa, automaticamente. Não é uma idolatria, entende? Mas é uma posição de cabeça que Deus mesmo, Jesus, confirmou que deveria ser assim. E isso é maravilhoso. Amém. Senhor, nós te damos graças Aleluia. pela oportunidade que